Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, 8 de março de 2024, eu sou Guilherme Tadeu. Ao meu lado, Lucas Nepomuceno, um dos maiores boleiros do país. É verdade, Lucas? Tudo bem? Olá, Guilherme, olá, amigos e amigas do Café Belgrado. Se for no sentido pessoa que faz bolo, posso até aceitar. Sentido de boleiro, que eu nunca ouvi. Ah, de boleiragem? Você já ouviu muito esse sentido de boleiro, né? ESPN aí tem orgulho de dizer, né? Papo de boleiro, esse tipo de coisa. Pô, então Se for esse outro minha tipo cabeça que eu fiquei assim, cara, do que ele tá falando? Se for esse outro tipo de boleiro, né? O ex-craque da bola, também vou aceitar, viu, Guilherme? Boa. Porque, pô, eu pegava muito bem na bola, velho. A minha chapada, que isso, velho. Que isso? Chapadinha na gaveta? Batia muito bem falta, né? Especialmente sem barreira. Mas com barreira, tinha a chance do goleiro não ver de onde vinha a bola, né? Mas tinha uma grande facilidade para acertar a trave quando eu batia falta. Mas com o intuito de acertar a trave? Não, queria fazer o gol, mas aí eu batia na trave, né? Mas acontece, Guilherme, acontece com os mais craques, né? Então sim, pode ser um dos maiores boleiros do Brasil, Guilherme, porque somando a minha habilidade aí nos dois ramos dos boleiros, eu certamente atinjo uma pontuação muito alta. É isso, dia 8 de março, data internacional da mulher, né? Então. Qual é a ética do parabéns no Dia da Mulher, Gibas? Cara, já. Pergunta pro ChatGPT aí. Não, o ChatGPT não vai ser relevante, né? Mas assim, a gente sabe que é uma data importante lá da luta operária no século XIX, com muitas mulheres envolvidas. Também no século XX, 8 de março teve uma grande mobilização de mulheres e uma trágica, né? Trágica consequência. E, em geral, assim, a data é marcada por uma história de luta das trabalhadoras mulheres, né? E com o tempo ele foi ganhando muito de indústria, muito de demagogia do marketing, mas de toda forma, né? A gente tem que lembrar, né? Lembrar de uma data que existe para que nós nos lembremos que o dia a dia da nossa sociedade é extremamente machista. Nós temos um podcast que tem audiência massivamente masculina. Então talvez aqui o nosso caso seja mais, além de parabenizar nossa pequena fatia de ouvintes femininas, né, e parabenizar pela luta e pela dureza do dia e mandar nosso abraço, é também falar para os homens, né, que como nós aqui, nós somos de 84, imagino que muitos que vieram depois e que vieram antes aí também tivemos uma criação marcadamente machista, né, que tentemos e sigamos tentando, tentemos e sigamos tentando evoluir, sempre lembrando disso, né? Que nossa sociedade foi e tem sido marcadamente machista. Acho que é mais por aí, viu, Lucas? A ética do parabéns. Eu até acredito em você, mas preferi digitar no Google, né? Qual a ética do parabéns Dia da Mulher? E o consultor jurídico me respondeu, Gibas, parece-nos ilógico. Ela falando com mulher, né? Recebemos flores e parabéns, mas é claro, é mais fácil entregar flores e chocolate do que tentar entender essa tal desigualdade de gênero. Então, se você for dar flores e chocolate, certamente, por quem é que não gosta de receber flores e chocolate, né? Mas o principal dá é amanhã. você tentar. Dá flores de chocolate amanhã. Não, pode dar hoje, pô, também. Hoje mete hoje e amanhã é melhor você fazer o mais difícil, que é tentar entender a desigualdade de gênero e tentar... mete uma desigualdade, mete um filme, os sufragistas hoje, mete uns sufragistas hoje e amanhã... Você fala, mete uma desigualdade hoje. Não, pô. Peraí, que isso? Você que fala, mete uma desigualdade. Filme hoje, filmes feministas, né? Aí não precisa assim, sufragistas... Barbie, pô, vamos assistir o filme da Barbie. Tá bom. Boa. A ética, aqui, então, chegamos num consenso. Ó, Frida, as sufragistas, Histórias Cruzadas, Sorriso de Mona Lisa. Então, não tem o Barbie aqui, mas Que Horas Ela Volta, filme Brasa, né? Opa. Entre outros, tá? Eu não conheço todos aqui, não. Tô falando só os que eu conheço. Tomates Verdes Fritos. Quando as Garotas Vão à Juno, Luta. Mulan. Bota um Mulanzinho também, se for com criança. Boa. Legal, pô. Isso aí. Então, mete um filmezinho hoje, né? E tudo sobre minha mãe tem aqui também, o Moldova, né? Histórias Cruzadas é bom demais.
Acho que é isso. Acho que a vibe é meio essa, né? Talvez a gente não tenha captado 100%, mas a intenção foi boa. E hoje em dia a intenção importa, viu? Intenção ainda É importa. mesmo? A intenção importa, cara. Se a gente... E tô de boas intenções o inferno tá cheio. Na Você vai verdade também, refutar? né? Vai Não refutar? quer dizer que intenção importa, não quer dizer que tive boa intenção, não vou pro inferno. São coisas diferentes. Intenção importa. Acho Mas que intenção se importa. for falta na NBA, você foi dar um Falta, toco, você foi dar um falta, toco, pegou na cabeça do atleta. falta, mas a intenção foi boa. Beleza. Não quer, dizer que importa não quer dizer que te exime de ter falhado, entendeu? Ok. Na sua missão, mas importa, né? Importa, mas não em tudo. Importa, mas não define. Boa. É isso. O Max Weber, Lucas, não confundir com um piloto de Fórmula 1, tá? Que é Mark Certo. Webber, né? O Max Weber, o Qual era o sociólogo, mais rápido? acho que era o da Fórmula 1, mas o sociólogo Ok. alemão, e que na verdade era jurista, né? Historiador, ele não chegou a se formar em sociologia, acho que nem tinha essa cadeira na Alemanha na época, ele ajudou a formar. Ele acreditava muito que a gente conseguia conceber a história a partir de estudar a intenção das pessoas, entende? Não quer Sim. dizer que o que fez a história foi a intenção, mas que a partir da gente entendendo a intenção, e aí entender a intenção é entender a subjetividade, a gente tem esse potencial de compreender coisas que ocorreram, ainda que, e acho que essa é a parte central, que eu acho uma bela tese, aliás, ainda que a intenção daquela pessoa ao fazer o que fez fosse absolutamente outra, entendeu? Ao tentar fazer tal coisa, conseguiu outra coisa, entendeu? Mas a intencionalidade importa, porque é o que mobilizava os sentimentos, a É tipo subjetividade. quando o cara foi fazer um remédio e para outra coisa e apareceu o Viagra. Não pensaria nisso, mas sim. Acho que é mais assim, tipo quando nosso amigo assim, pô, tô precisando aí, tô indo pro grupo da igreja agora, tocar um violão, casei. A intenção era só a paz de Deus, tocar uma música, mas casou, entendeu? A história o que é? A história casou. Mas só isso explica o que aconteceu? Não. As Ok. intenções dos sujeitos que estavam ali no movimento. Já o Mark Webber, ele falou, Fórmula 1 é muito unidimensional em termos do que a gente pode fazer no cockpit. O Max Weber gostaria de refletir acerca disso, né? A tese mais famosa do Max Weber, Lucas, é que as pessoas estavam buscando a salvação por meio de obras e criaram o capitalismo. Boa. E a ideia central do Mark Webber é que corrida, competição estão no meu sangue, é parte de mim, é parte da minha vida. Guilherme tá destruído. É isso, hein? É isso. Fala que o Belgradão fala de qualquer coisa. Fala mesmo de qualquer coisa. Estamos aqui para mais um episódio. Que noite de NBA, Especialmente hein? quando tem pouco Pix modalidade, Gibas. Infelizmente vocês vão ter que aceitar esse tipo de reflexão, né? Lucas, a noite de NBA ontem foi meio gloriosa, não foi, não? Foi bem gloriosa, especialmente que teve a vitória do Phoenix Suns, né? Mas teve também aquele jogo que para muitos foi, né, uma espécie de final antecipada. O Denver Nuggets recebeu o Boston Celtics e completou a varridinha da temporada regular, né? Pegou 2 vezes o Boston, macetou as duas, num jogo bem, assim, não vou dizer de uma nota só, porque o Boston também meteu suas runs, sabe, Gibas? E conseguiu empatar algumas vezes e tal, mas ficou parecendo, sabe, que ia dar Nuggets, né? Ficou parecendo que ia dar Nuggets. Antes disso teve um jogo também de TV, foi no Prime, né, aqui no Brasil, que foi Mavs contra o Miami Heat, jogo bem, com muita Luka Magic, né, com o Mavs fechando muito bem o jogo, diferente aí das últimas atuações. E além disso, vários outros jogos bem importantes, bem interessantes. Por exemplo, o Golden State recebeu o Chicago Bulls e foi avisado aqui, né, Gibas? Tá difícil ganhar desse Bulls. Esse Bulls é encardido, hein, velho? Nossa. E o Bulls foi lá e venceu em Golden State, né, jogando em São Francisco e embola cada vez mais ali, né? Ontem era o dia do otimismo, talvez o Gibas esteja um pouco mais pessimista nesse momento, depois da partida do Golden State contra o Bulls. Mas Guilherme Tadeu, dia
dá pra dizer sim, crocante, viu? De rodada da NBA. E tem um drama, né? Que a gente não sabe como é que vai ser o Curry, né? O Curry sentiu uma pancada durante o jogo. Vamos ver se tem alguma atualização ao longo do dia, inclusive ao longo do podcast. Aliás, né, outra notícia de lesão aí, que a gente vai se lembrar, ontem no final do podcast o Lucas trouxe a lesão do Karl Anthony Towns, vai ter Não que foi fazer eu que cirurgia. trouxe, né? Eu apenas contei Cara, o que aconteceu. você não trouxe a lesão, você não tem esse poder ainda, Death Note, ou Injury Note, mas você trouxe a notícia da lesão do O Karl Monstro já Anthony ficou muito Towns. chateado comigo, né? Pô, cara, machucou tal. A gente até falou, né, que a impressão que dava é que pela notícia que o time ia ter que decidir o que fazer, né, com prazo de lesão, prazo de recuperação, e já ontem decidiram por uma cirurgia. Complicado, hein? Complicado. Menisco não é mais o que era menisco no passado, né? Assim, lá nos anos 90, menisco era final de carreira, cara. Agora mudou muito. Hoje em dia tem jogador que lesiona menisco e volta em poucos meses. De toda forma, nós estamos a 1 mês do playoff. Isso é pesado, mas assim, de todas as coisas que aconteceram na rodada de ontem, talvez a mais fascinante tenha sido até a vitória do Timberwolves, que a gente mal falou aqui, com uma atuação decisiva do Anthony Edwards dos dois lados da quadra ontem, um toco, sei lá, acho que é o toco do ano. Segundo ele, o maior salto da vida dele. Ele falou que nunca deu um salto daquele. Cara, ele salta, hein? Eu já vi ele dando muito salto. Mas segundo ele, era o maior salto da vida dele. É raro um buzzer beater de toco, velho. É raro. Tem alguns, mas é raro. E, pô, antes disso, meteu bola de 3 incrível. Pô, jogou muito, velho. Jogou muito. Mais de 40 no jogo. O Timberwolves tá lutando ali para continuar em primeiro lugar. Mas é uma pancada, hein, Lucas? É uma pancada. Lucas, uma notícia rápida do jogo, da rodada de ontem ainda, é que o Sacramento venceu o San Antonio Spurs num jogo apertado, né? O San Antonio Spurs sem o Embi, e os nossos amigos do Cultura Pop Pod fizeram uma pesquisa lá no Twitter, dizendo assim, vamos ver quem é de verdade mesmo, né? Quem que vai assistir o jogo de hoje, acho que era meia-noite que começava, sem o Embanyama contra o Sacramento, né? E, cara, duas alternativas. Eu e a outra era hahaha, alguma coisa assim, tipo, você tá zoando a minha cara, né? E, cara, quando eu vi, deixa eu até ver como é que terminou. 84,4% tava no kkkkkkkkkk, tipo, na menor E o próprio chance. Cultura Pop tweetou hoje há pouco tempo aqui, mas meu Deus, espero que ninguém tenha ficado acordado até 3 da manhã para ver o Spurs perder assim. E aí mostrou, né, a jogada decisiva, que é uma roubada. Um jogo empatado, o Spurs com bola para acabar o tempo, né? Na última posse, aí Até a última posse, né? Você tem a última bola, sim. Você garante pelo menos prorrogação, né? 10 segundos, empatado. Aí o Sabonis roubou a bola e deu uma dunk pra machucar aí quem ficou acordado para ver o jogo inesperado. Lucas! Hoje tem uma dinâmica diferente, hein? Dinâmica diferente, mas antes da dinâmica diferente, a dinâmica habitual, ou nova, porém agora habitual, do Pix Modalidade Podium. Tá preparado? Opa, claro que tô, Gibas. Inclusive sei onde é que fica aqui o botão do Pix Modalidade. Não tava preparado, mas agora ficou. Podcast Belgrado. Não tava preparado porque eu fiquei sabendo que o Akira Toriyama faleceu, velho. Que é o criador do Cavaleiros, né? Não, do Dragon Ball. Dragon Ball. Poxa. Eu vi muita gente lamentando aí. É uma bad. Uma bad. O podcastbelgrado@gmail.com, você pode mandar aí o seu Pix para pautar o debate, os 3 maiores Pix do dia. Pintam aqui no Pix Podium, os demais pintam no pós-assunto do dia. Essa é a nova dinâmica, hein? A nova dinâmica do Belgradão que tá chegando. Dias de luta ou dias de glória, Guilherme? Dia de luta, né? Dias de luta. Tivemos um dia de glória essa semana, já é o suficiente. Não. Cara, geralmente dias de glória vem em conta-gotas, né? E dias de luta vem em as borbotões, né? É assim que funciona. Mas vamos abrir os trabalhos com um Pix que chegou ainda ontem, tá, Lucas? Chegou ontem, bem na hora que assim, a gente acabou de gravar, chegou. Que foi do Gibas Gats, que mandou um poema. Gates, né? Já tentou explicar várias vezes pra gente, né? Também chamava de Gats. Pô, mas que fala Gibas Gates, parece que eu cometi um crime, que agora vão revelar, né?
Mas Tipo, você sabia que ele é bateria. DJ? DJ precisa ter. Ah, Senão, é vulgo? não sei se é vulgo, mas tem que ter o nome correto, né? Porque o cara é famoso aqui. Então, Ah, peraí, eu tô confuso. o Gibas Gates é famoso, é um Ah, famoso DJ. Então, se a gente tá. fica lendo Mas aqui, tem ou não tem vulgo? Essa é a minha não dúvida. sei, acho que é sobrenome mesmo. Será que ele amassa uma batalhinha de rima? Ele Ah, tá dentro não, ele tá questão. dentro dos elementos, né? O DJ, supostamente sim, mas eu quero saber se é DJ de discotecagem, que faz a playlist pra galera cantar, ou se é DJ mesmo, que agora eu sei a diferença. DJ que vai nas Hum, pickups ali, que faz os que é disc scratch. jockey. Eu acho que é a mesma coisa, Lucas, mas é que depois que inventaram o ex-BBB DJ, o DJ, pô, virou um pendrive, né? Então eu quero saber se o Gibas Gates é das pickups, dos scratch, do tocar o disco, virar o disco, fazer Grandmaster Flash, né? Porra, aquilo ali é Ele bonito. inventou o Pix modalidade da música, Gibas. Sabia disso? Nas Como que festas é? dele. Ele inventou o Pix modalidade e até agradeceu o Café Belgrado pela ideia. E ele Ah, bota lá o aviso, né? Ó, quer que eu toque aqui sua música? Mande a música no Pix. E aí eu não sei se ele solta a vinheta do Pix modalidade música, né? caraca, Puxa é esperto, velho. tem que respeitar, tem que respeitar. Lucas, ele quer que eu leia esse poema aqui, ó. O deshábito de vencer não o cria. Não, acho que não é de paixão o poema, não. Segundo Ah, ele, poema sem paixão? eu não sei, é um poema do João Cabral de Melo Neto. Ok. O deshábito de vencer não o cria o calo da vitória. Não dá a vitória ao fio cego, nem lhe cansa as molas nervosas. Guarda sem mofo, coisa fresca, pele sensível, núbio nova. Ácida a língua, qual cajá, saldo do sol no cais da aurora. Os versos, segundo ele, Lucas, são do João Cabral de Melo Neto, falando do América, lá de Pernambuco, que basicamente, Pô, como que tudo a América mancada. do futebol brasileiro, é um time muito tradicional, mas que não tem a glória da vitória. E ele quer saber, ele quer ouvir a declamação e depois saber qual NBA, qual time da NBA é possível relacionar esse sentimento. Cara, o Wizards e Hornets, quando você tava declamando, Gibbs, eu pensei nesses aí. Porque se tem uma coisa que eles podem se orgulhar é de tá sem nenhum calo, né? Esse calo da vitória. É o deshábito de vencer, né? É o deshábito generalizado de vencer. É isso, né? Se você tá pensando num time assim, ah, não quero cair nessa rotina de vitórias, você pode pensar em Wizards e Hornets. Tranquilamente. Tranquilamente, tranquilamente. Valeu, Gibas Gate. Podcastbelgrado.gmail.com. Faça como Gibas e faça como Danilo Bulhões, hein? Danilo Bulhões mandou aqui um Pix React, hein, Lucas? Pix React musical da música El Pente, Havaianos. Porque, Opa! segundo ele, ele quer saber se traição é traição, romance é romance, amor é amor e um lance é um lance de fato. Um debate que até você tentou trazer aqui e foi barrado. Tá vendo como é bom barrar seus debates, Lucas? Que eles viram Pix Ok. React. Então, em breve, no seu YouTube preferido, vai ter lá Ou nosso React Dailymotion, né? ou Dailymotion. Valeu, Danilo. Gostei demais, hein? E o outro, Lucas, que emplacou aqui no Pix Podium foi Pix o nosso amigo modalidade. Dave Correia, hein? Dave Correia. Falem sobre o poder de ajustar o time em uma série de 7 jogos do Mazula. O Celtics pode perder de novo no playoff para alguém com o treinador? E peça ao Lucas para soltar um Luka Doncic. Não vou comentar que teve um time que não quis o Doncic. Tristeza. Cara, essa do Mazula acho que é um pouco injusto. É um pouco injusto porque ficou evidente que na série contra o Miami Heat o Spoelstra fez das suas, né? Aprontou das suas mágicas ali do outcoached, né? Sim, é possível que se ele enfrentar um Miami Heat, o melhor técnico da série seja do Miami Heat, mas o Spoelstra não está disponível, cara. O Spoelstra não está disponível. Então, é possível, eu acho que sim, mas assim, o Boston Celtics joga um belo basquete e passa pelo Mazzulla o que o Boston Celtics faz. A questão dos ajustes, cara, o Mazzulla é plenamente capaz de ler o que está acontecendo.
Agora, a velocidade do jogo de playoff, a tensão que envolve o jogo de playoff, a resposta que os jogadores dão em playoff, tudo isso é um mundo que, de fato, no ano passado, passou. A impressão que deu é que passou um pouco mais rápido para o Mazzulla do que passaria para um técnico menos E vamos lembrar aqui, novo, Giba, né? a gente faz uma série O Reinado, né? A era de LeBron James, para os apoiadores do Café Belgrado. E a gente fala, né, de várias séries de playoffs, né, que tem reviravoltas, que tem ajuste, etc. E eu lembro de uma do Steve Kerr que ele dá completa... nem sei se foi no Reinado, né, mas de qualquer forma a gente fala de Acho muitas que séries foi. com reviravoltas. Que ele dá completa credibilidade, não, completo crédito ao assistente dele, acho que foi o Adams, esqueci até o primeiro nome dele, ao assistente dele, né? E a comissão técnica do Boston inteira no passado, não foi só o Mazzulla que era assim, do nada, né? A comissão foi desfacelada, né? Saiu o técnico, saiu o assistente principal, Will Hardy, né? Então ficou o Mazzulla e uma comissão muito noob, para dizer assim, né? Muito não testada em playoff. Essa comissão atual do Celtics é um pouco mais encorpada, o Mazzulla é um pouco mais experiente, e assim, o Celtics é um time que eu acho que não tinha perdido 2 vezes ainda seguida nessa temporada, se tivesse perdido talvez uma vez ou outra, então é um time que tem conseguido, como é que eu posso dizer, não se deixar abater, né? Não conseguido dar uma resposta rápida, né? Já trazendo vitórias, empilhando vitórias em sequência. Eu acho o ano do Mazzulla muito, muito bom. Acho que perder contra o Denver fora de casa é uma coisa super natural. É o esperado, né? Quando você vai jogar em Denver, todo mundo espera que você perca. Esse é o que acontece na maioria das vezes. Né? Então, acho que o Celtics está bem. Acho que deve ter cobrança, né? O Celtics é o melhor time da NBA. O Celtics joga o melhor basquete da NBA, então se estiver no playoff e não for campeão, tem que ter cobrança mesmo, saber o que aconteceu, o que poderia ter sido diferente. Mas acho que não é hora ainda da cobrança, cobrar por cobrar, se a gente ainda não viu o que o Mazzulla pode entregar. Não é como o Adrian Griffin, que as vitórias estavam vindo e dá para defender a ideia de que ele poderia ter ficado mais tempo, mas dá tranquilamente para fazer como o Bucks pensou, né, raciocinar da mesma forma e falar, não, com esse caminho aqui, a gente não chega. Né? Com o que o Celtics apresentou agora, acho que não tem nenhum motivo para a gente pensar isso, né? Nesse caminho aqui a gente não chega. Então... E assim, só tem um Eric Spoelstra e foi o único técnico que de fato dominou, assim, deixou evidente a superioridade contra o Mazzulla. Não foi o caso nas outras séries, não foi mesmo. Assim, muito jogo que deu o jogo mais duro do que devia, tal, aquela série contra o Hawks, a série contra os Sixers, né? Cara, ali é questão de as respostas que os jogadores dariam, os desenhos. E vamos nos lembrar, o Celtics venceu essas séries, inclusive ganhando o jogo fora de casa, jogo importante fora de casa. Então, só tem um Spoelstra. Então, sim, provavelmente, se enfrentar o Spoelstra, mesmo com toda essa evolução, é possível que o Spoelstra seja o melhor técnico do confronto, sim. É possível, cara. Mas o Miami tem contrato com ele até 2050. Então, não dá para pegar o Spoelstra. Gosto muito do que o Boston Celtics está fazendo com o Mazzulla. Acho que é uma escolha correta e já tem pago seus dividendos. E a gente é idoso o suficiente para lembrar desse tipo de conversa sobre Spoelstra, né, Guilherme? Sobre o Spoelstra. E, Lucas, legal você falar que a gente é idoso, porque já dá para fazer a transição para o quadro de hoje, hein? O quadro de hoje, que na verdade não é um conceito, vamos dizer assim. Assim como o Raio-X chegou aí para ser um quadro fixo do Não, a ideia é que esse seja também, né? O que você falou? Raio-X que veio para bagunçar a área da saúde, né, os ouvintes. Muitos estudantes de medicina aí entre a gente. Lucas, hoje é o episódio Now and Then, né? É um episódio Now and Then, que a ideia é voltar ao passado, navegar pelo passado. Vocês vão entender porque o Xi. Como que é? Vocês vão entender porque tem Xi, hein? Ok. Eu vou também? Vai, pô. É uma série de
quase ficção científica aqui, é bom demais. É, mais ou menos, né? Assim, a ideia aqui hoje é que a gente, primeiro, né, volte um pouco no tempo e não atravesse o tempo, mas faça viagens parceladas assim no tempo, né? Então a ideia aqui é olhar um pouco o retrato da nossa NBA, como nós conhecemos, e depois voltar 20 anos e depois avançar mais 10 anos para depois de novo voltar aqui e entregar a NBA no tempo de A quem tá gente é ouvindo. tipo o The Watcher, daquela série What If, da Marvel. Não sei, Lucas, não peguei essa série. É desenho? Sério? É tipo desenho. Desenho não dá pra mim, cara. Mas assim, a gente é. Desenho o Francisco que assiste aqui em casa. Aí, se o dia que ele gostar disso aí, eu vou assistir junto com ele, velho. Boa. Então, assim, Acho a que ele vai estar ideia. muito empolgado aqui pra assistir as coisas com o pai. Então, a ideia é fazer esses saltos no tempo mesmo, né? Acho que é mais ideia de salto mesmo do que ideia de atravessar o tempo. Então, Lucas, hoje o tema central do Now and Then é a briga ferrenha por vagas de playoff na Conferência Oeste. E a gente está vivendo aqui um ambiente muito, muito rico desse cenário de briga, porque, enfim, temos falado muito sobre isso, né? Quem olha hoje para a Conferência Oeste vê o que, Lucas? Vê o que na briga por vaga no playoff na Conferência Oeste? Vê bagunça, né? Vê picardia, vê dedo no olho. E dedo. Para dizer só coisas legais. Sim, né? Republicanas. Isso. Então, assim, é complexa, é uma briga certamente mais complexa do que aos anos que a gente for viajar no tempo, Guilherme, porque não tinha play-in na época, né? Não sei Esse acho que ainda. já é o primeiro ponto mais que vai mais chamar a atenção, assim, né? Para quem já está habituado ao nosso tempo. É, eu não sei para onde vai a viagem, né? Mas a ideia é que seja uma viagem um pouco mais ampla, então acho que não vai ter play-in. E hoje mais times são convidados a entrar nessa disputa por conta do play-in, né? Mas o que se vê hoje é uma Conferência Oeste sanguinária, dá para dizer assim, né? Se você tem um time jovem, não vou nem dizer em ascensão, se for um time jovem, já fica bem difícil de você competir, né? A não ser que você seja o Oklahoma City Thunder, mas se você for, sei lá, o Rockets, o Spurs, times com bons talentos, mas ainda precisando ser mais encorpado, cara, a tendência é que você acumule derrotas, né? Tome tundas. Lucas, dá para dizer o seguinte, né? Hoje a gente tem um top 4 mais ou menos consolidado, forçando um pouco o Clippers para esse top 4. Tem sido o desenho da temporada, né, nos últimos meses, acho que já dá para dizer. Um quarteto aí com Timberwolves, Thunder, Nuggets e Clippers. Anotem esses nomes, a gente vai voltar e vai ver como é que estão essas equipes, né? Pelicans, Suns, Kings, Mavs fazem uma luta ali, vamos dizer, bem justa e bem aguerrida por essas outras duas vagas, mas com uma sombra gigantesca de dois que nós consideramos hoje gigantes, Golden State e Los Angeles Lakers. O retrato é mais ou menos isso. San Antonio Spurs apanhando para danar, com um ótimo jogador, né? Um jogador lendário no seu elenco, né? Jovem e potencialmente lendário. O Blazers apanhando para danar. O Houston e o Memphis aí tentando estabilizar projetos, mas também muito mal. Lucas, se desse para dizer quem são os principais talentos consolidados do nosso tempo na Conferência Oeste, quem são? Não digo os veteranos, tá? Os consolidados. Os veteranos, pode ser os veteranos primeiro, então. Os veteranos, depois os consolidados. Mas o LeBron não é consolidado? Mas... Não, porque tipo, ele é um talento de longo prazo. Né? Eu digo assim, quem já não é mais jovem, quem já é bom agora. Assim. o Jokic é o primeiro nome. O Luka entra nessa ou não? Acho que sim. Acho que sim, acho que sim. Devin Booker, para mim o melhor de todos. Inclusive, né? Já vem de um All-NBA, vem para outro All-NBA. Aí tem Shai Alexander, tem Stephen Curry, não sei se ele tá no time do LeBron, de Durant. Já é lenda, né? Acho que já é lenda. Então LeBron, Durant e Curry são outro patamar. Lendas estabelecidas. Aí temos Kawhi e Paul George, contam aqui? O que você acha que eles são hoje para nossa NBA? Pô, eles são jogadores que concorrem aos prêmios
de defensor do ano, de defensive team, de All-NBA, são All-Stars, mas eles são um pouco velhos também, eu não sei. Acho que o Kawhi tem um lugar dele guardado como lenda por 2 Finals MVP, né? Acho que isso é um... Pô, George, eu não sei se ele já conseguiu. O consolidado, então, seria um cara muito foda, sub-30, é isso? Eu tô só trazendo ideias pra gente usar o mesmo espelho quando a gente voltar lá, entendeu? Quero só pra gente entender quem são os grandes jogadores dessa nossa época e buscar esse nas nossas próximas épocas aí da nossa viagem no tempo. Boa. Dá pra gente dar uma passeadinha em cada time, então, né? Pra dar uma olhada. Anthony Edwards já entra nesse time dos consolidados ou é Acho up and que coming? sim, acho que sim. Os que são upcoming, assim, acho que são mais tipo De'Aaron Fox, próprio Imbaniama. Sabonis fica como? O Sabonis é um bom jogador do nosso tempo, né? Mas eu acho que é um tipo de jogador que a gente vai encontrar lá no passado e que a gente fala, cara, ninguém fala mais desse cara, né? Esse é um pouco minha O Pelicans crítica. tem um trio que tá mais ou menos nesse bonde aí dos Sabonis, né? Com risco de desaparecimento da história se não fizerem algo bem grande, né? Zion, Brandon Ingram, CJ McCollum, É verdade. acho que podem entrar nesse pacote aí. Kyrie Irving é lenda por causa do jogo 7? Acho que é, né? Acho que o Kyrie é lenda até por tudo, assim. Acho que é um... Anthony Davis também, nesse bonde aí dos fodões. E acho que o Jamoran não jogou a temporada inteira, não sei se conta. O Blazers tá suave. Houston, acho que tá suave também. E o Jazz tá suave. Bom, é isso. A gente pode olhar também rapidinho aqui, ó, os principais líderes da temporada, né? Luka, o principal cestinha, Shai Gilgeous-Alexander o segundo, só na conferência, né? Kevin Durant o terceiro, hein? Bizarro, Kevin Durant tá em terceiro na pontuação geral. Devin Booker o sexto, De'Aaron Fox o oitavo, Curry o nono. Esses são os da conferência que pegam líderes em pontos. Em rebotes, Lucas, Domantas Sabonis, Rudy Gobert, Nicole Jokic, Anthony Davis, Yusuf Nurkic e Brabo, hein? Crack. só os da conferência Oeste são esses líderes. Em assistências, Tyrese Haliburton, não, desculpa, esse não é. Luka Doncic, Nicole Jokic, Sabonis, Harden, LeBron. Só gigante, né? Jokic, Luka Doncic, Sabonis, só cara de 2,8 pra cima. E LeBron é grande pra caramba também. Aí Harden, Van Vliet, talvez o único baixo aqui da lista. Esses são os líderes em assistências. Vou botar roubos e tocos aqui só para gracinha pro tempo passado, né? Pra gente lembrar nomes, mas atualmente Shai Gilgeous-Alexander tá liderando a NBA em roubadas. De'Aaron Fox é o segundo. Matisse Thybulle é o terceiro da conferência, é o quarto geral. Kawhi e Paul George, você citou os dois aí que são citados habitualmente. O Luka tá em oitavo. E o Dyson Daniels All defensive team. Em décimo. E, para fechar, em tocos, o Imbaniama está em primeiro, o Walker Kessler em segundo da conferência em geral, Chet Holmgren em quarto geral, Anthony Davis quinto, Rudy Gobert sétimo geral, Daniel Gafford, né, assim, tá misturado, né, com o que ele fez na conferência leste nessa temporada ainda, mas está em oitavo. E só, esses são. Lucas, é o suficiente para mim, para a gente fazer um retratinho de como a gente olha, né, o que está acontecendo dessa temporada. Ver número de bola de 3? Líderes. Gosto dessa ideia, até porque é uma coisa bem chocante, vai ser bem chocante, né? Vamos ver. Quem meteu mais bola de 3? Curry, 290. Cara, Luka, Curry, 290, é isso? Luka, 216. A essa altura, não acabou a temporada, né, gente? Falta ainda muita temporada pela frente. Clay é o quarto. Eu vou dizer só o último, tá? Paul George é o quinto geral. Buddy Hield tá no leste, né? Tim Hardaway nono geral, e só. 178 Tim Hardaway, né? Então, desses caras todos, você é o empatado em décimo com 178 bolas de 3 pontos até Guarda agora. essa aba aberta aí, Lucas. Guarda essa aba aberta aí. Okay. Eu guardei as de time também, né? Acho que é uma coisa legal para ver. O time que mais faz ponto na NBA, Lucas, é o Pacers, 123.
E para fazer tudo isso de ponto, ele chuta por jogo 35 bolas de 3. E ele não é o que mais chuta bola de 3 na temporada, né? Ele está em 13º entre os que mais chutam. O que mais chuta é o Boston Celtics, 42 bolas de 3. Depois a gente vai ver assistências, rebotes, mas... Vamos lá? Vamos voltar para 2003, 2004? Lucas, ano especial, né? O ano do LeBron. é uma tradição no Café Belgrado, nas nossas séries, eu perguntar o que você fazia em 2003, 2004, né? Então vou ter que te perguntar de novo, o que você fazia em 2003, 2004? É um assunto que eu preferia dividir apenas com os apoiadores do Café Belgrado aqui, porque lá eu contei, né? Então, se eu contar que fazia outra coisa aqui nesse momento, as pessoas vão dizer, pô, mas vocês fazer outra coisa, né? Então, não pode mentir, dividir apenas com eles isso aí. Okay. Mas estava com um ano, 2003, né? Tava com um ano de namoro, né? Tava com um ano de namoro, 2004 eu completei 2 anos de namoro, e com a pessoa que eu tô casado hoje, né? Então, era um jovem apaixonado, diferente hoje que sou um velho apaixonado. O draft de 2003, como o Lucas disse, foi um draft muito especial. Então a gente desce na temporada de 2004. Acho que foi uma das primeiras temporadas. Você era vocalista nessa época, Guilherme? Acho que sim, cara. Acho que sim. Okay. Pô, pior que era mesmo. Essa temporada na Conferência Oeste tinha nomes aí chegando na conferência, caso de Carmelo Anthony, por exemplo, terceira escolha do seu draft, caso de Chris Kaman, sexta escolha do seu draft, caso também de Mikal Pietrus, 11ª escolha do seu draft, Nick Collison, 12ª escolha do seu draft, entre outros nomes. Né? Vocês viram Leandrinho, pô. Leandrinho chegou. Conferência Oeste também, é verdade. O Leandrinho chegou nessa época. Josh Howard jogava, né? Me lembro de Josh Howard jogando com calouro. Essa era a classe, né? O maior nome da classe estava no outro lado, estava na Conferência Leste, que não é assunto desse podcast, né, específico. O LeBron estava lá, o Wade estava lá, Bosh estava lá, e até o Darko Milicic estava lá também. Muita escolha alta para a Conferência Leste. Isso significa basicamente, Lucas, que tinha muito time ruim na Conferência Leste no ano passado, no ano anterior, né? Porque teve muita escolha muito alta. Lucas, era padrão da temporada 2003, 2004 o Oeste ser claramente mais brigado? Esse é um retrato que na minha memória é muito antigo, assim, do Oeste ser muito poderoso, assim. Se você olha no passado e nos números, era parecido? Assim, a briga era igualmente intensa? Mas é curiosa essa temporada porque é a única que o Minnesota foi líder, né? 58 vitórias ao todo, 2003 e 2004. Né? E agora em 2023-24 voltando, né, a ter essa pretensão de ser líder. Esse é o ano que o Kevin Garnett vai ser MVP, né? E tinha, né, o Minnesota esse bem forte, tinha o Spurs do Big Three, tinha o Dallas do Dirk, tinha o Memphis ainda do Paul Gasol aqui, né? Ainda não é o Memphis do Grit and Grind, é o Memphis do Paul Gasol. Tem aquele do Ruby Brown, né? Tem o Nuggets do Melo esse ano, né? Tem o Lakers do LeBron, né? Do Kobe, né? É um Lakers que tinha ainda o Shaq, né? O Shaq vai ser trocado no ano seguinte. Tinha o Kings da geração que ia para playoff sempre, né? Com o Divac. Tinha Divac aqui? Acho que tinha ainda. Tinha Peja, tinha Chris Webber. Acho que tinha Chris Webber também. Deixa eu ver aqui. Peja, Chris Webber. Tinha esses todos. Tinha o Divac. Brad Miller. Mike Bibby, né? Mike Bibby. Relevante desse time. Gibas, uma curiosidade, né? Sim, tinha Seattle Supersonics aí, muita gente vai assistir saudade. É uma grande diferença, né? Não tinha o OKC ainda aqui, porque a franquia do Seattle ia ser vendida e depois ia se transferir para Oklahoma, ia ter outro nome. E tinham apenas 14 equipes na Conferência Oeste, eram 2 divisões, ao invés de 3 de 5 hoje, eram 14 equipes, né? Então já tem aí uma diferença gritante, né? Eram apenas 29 times na NBA e não tinha o OKC. Vai, depois de um tempo, entrar o OKC, que tinha o New Orleans Hornets ainda, era New Orleans Hornets, de vez em quando a gente posta alguma coisa antiga sobre o Hornets, chamando de New Orleans Hornets, e alguém comenta no Instagram, né? Vocês erraram o nome, né?
É verdade, já teve isso. Mais de uma vez já aconteceu né? isso. Então, era ainda New Orleans Hornets, não tinha o Charlotte Hornets ainda, não tinha o Já Charlotte tinha Bobcats tido o também. Charlotte Hornets e não existia ainda de novo, né? Vamos dizer assim. Isso. O New Orleans Hornets, ele ficava na Conferência Leste. Aí o que, que vai acontecer depois? Não sei se pode fazer isso aqui, você pode? Pode, pode. Boa, se eu posso, então vamos lá. O que, que acontecia aqui? Tinha o New Orleans Hornets que ficava na Conferência Leste. O que, que vai acontecer? Vai entrar o Charlotte Bobcats na NBA, que, Ok. como o nome diz, ficaria em Charlotte, né? Era um time que vinha com o Michael Jordan a tiracolo, vinha também com o logo de Bobcats, seria uma espécie de panteras, né? As panteras de Charlotte. E aí esse New Orleans Hornets ia para o Oeste e ia mudar para New Orleans Pelicans e ninguém ia ficar com Hornets, né? Então a NBA ficou um tempo sem Hornets. Mas eu acho que ele ainda foi como New Orleans Hornets pro Oeste e depois muda para Pelicans, é isso. Aí quando ele libera o Pelicans, o Charlotte muda para Pelicans, o Charlotte pega o nome de Hornets. Mas então o que aconteceu? Veio um 16º time pro Leste, o Oeste só tinha 14, então mandaram o New Orleans pro Oeste. Então você imagina, né? Uns caras que estavam acostumados a enfrentar tais times nos playoffs, agora vão enfrentar outros times nos playoffs. Curioso, né? Você deixa de enfrentar 3, 4 vezes um time para passar a enfrentar só duas, né? Porque essas são as principais diferenças de leste e oeste. Então, teve essa mudança estrutural, digamos assim, nas franquias do Now and Then, viu, Gibas? E sobre o time de New Orleans, especificamente, no ano seguinte, né, nós estamos em 2004, teria o furacão Katrina, a cidade não conseguia abrigar assim, nenhuma atividade de esporte profissional. O New Orleans joga em Oklahoma City e, inclusive, existe o período em que o Oklahoma City é Hornets ainda, né? Uma confusão Isso. ainda maior. A Oklahoma entra num radar como, pô, essa cidade realmente comporta um time de NBA. Olha aí como é que deu legal aqui. Depois a cidade de New Orleans se reconstrói, recebe a equipe de volta, e a equipe vai em outra direção. Mas o time de Seattle olha para Oklahoma com esse carinho de vou levar esse time para lá e acaba com o Seattle Supersonics. Lucas, estrelas da conferência, você trouxe algumas já, né? Você trouxe aí alguns dos principais líderes, vamos dizer assim, foi de jogadores, etc. Mas na temporada específica, eu tô até aqui com o elenco do Hornets na época aqui, ó. Era aquele time do Baron Davis ainda, né? Baron Davis, Jamal Mashburn. Recentemente a gente teve um Pix React que mandou uma propaganda dessa época pra gente assistir e tinha lá o Jamal Mashburn, a gente demorou um pouquinho para lembrar. Lucas, o MVP dessa temporada foi simplesmente Kevin Garnett, e um Kevin Garnett que, como você disse, era de uma temporada em que o Minnesota Timberwolves era bom, né? O Minnesota Timberwolves foi o time que mais tempo ficou longe de playoff aí, mas nesse nosso recorte, quem olha com o time de agora e olha com o time daquele, De sim, se ponta a você olha ponta, né? pela tabela, né? Ponta lá, ponta cá, depois você vai pro Oklahoma e você fala, cara, o que eu tô fazendo aqui, né? Nem existe esse time. Mas o caso do Minnesota é um caso que se segura, né? Uma história que curiosamente se segura nos retratos, né? E aí você vê como é que é o retrato do tempo, que se você for fazer todo o fio do tempo que vai ter de história triste aí, é uma enormidade, mas entre 2004 e agora 2024 tem essa grande semelhança. Minnesota Timberwolves de 2004 era um time que dava gosto, hein, Lucas? Kevin Garnett, acho que no auge, dá para dizer, um elenco que não era tão poderoso assim, né? Os outros bons jogadores não são jogadores históricos da liga, né? O Sprewell, o Sam Cassell, foram bons jogadores, mas não eram jogadores de elite. Flip Saunders, um técnico com bastante rodagem, né? Com bastante moral. E, cara, a partir do terceiro nome, Trenton Hassel, Fred Hoiberg, Wally Zerbiak, Lucas, dava para ser dominante na NBA sem ter o quarto jogador ótimo? Isso é uma coisa que me assusta bastante, assim. Porque hoje, para o Celtic ser dominante, os 6 melhores jogadores têm que ser elite, mas assim, uma super elite. Cara, olha a partir do quarto jogador desse Minnesota, o melhor time daquele momento. Ó. Trenton Hassel, eu vou colocar por pontos. Wally Zerbiak, Troy Hudson, Fred Hoiberg, Michael Oluokandi,
Gary Trent, o pai, Trenton Hassel, Mark Madsen, Derek Martin. Essa era a rotação depois desse Big Three que eu falei. O melhor jogador da NBA na época, Kevin Garnett, jogador fenomenal, de fato, histórico. Depois um Sam Cassell de 34 anos voando e um Latrell Sprewell de 33 voando também. E o resto são esses aí. Me espanta um pouco, Lucas. Um pouquinho espantoso, né, Gibas? Mas acho que é uma, não vou dizer sabedoria popular, né? Mas acho que é mais ou menos ponto pacífico entre o mundo da NBA mesmo, né? As pessoas que ficam de lá para cá, né? Que ficaram de lá para cá, né? O quanto evoluiu tecnicamente, né? A NBA teve uma época muito do especialista, né? Então tinha um cara que era muito bom em chutar, e aí esse cara que era muito bom em chutar tinha sua vaga no time. Tinha um cara que era muito bom em defender, então esse cara que era muito bom em defender, ele tinha o seu espaço no time, né? E aí tem um cara que é muito bom em dar toco, tem um cara que é muito bom em dar rebote, em pegar rebote, né? Então teve essa época e tem o craque do time, né? Então teve essa época que você teve muito especialista, né, dentro dos elencos. Hoje ainda tem alguns especialistas que são melhores naquilo, né? Mas se o cara for um terrível defensor, já não vale a pena você ter esse ótimo chutador no time, né? O cara tem que ser pelo menos um passável defensor que resista a uma série de playoff, sem o técnico ter que te tirar da quadra o tempo todo, né? Então, outrora, um jogador como o Enes Kanter poderia jogar, né? Que ele nem tá nesse recorte aqui, né? Mas ele poderia jogar os seus 30 minutos num time e sair com ótimas médias, ser aclamado, receber um ótimo salário. Com o tempo rolou o Can Play Kanter, né? Não pode não dá para eu jogar o Kanter, não dá para eu pôr o Kanter em quadra, né? Então teve essa nova necessidade, né? Então a gente vê alguns nomes que a gente acha assim, pô, esse cara aqui eu lembro dele, era meio ruim com bola, né? Mas, pô, o Trenton Hassel era um ótimo defensor, né? Ele tinha as suas capacidades defensivas, né? Então o Minnesota, esse Minnesota especificamente, né? Ele era, né, tinha esse Big Three, né? De Sam Cassell, Latrell Sprewell e principalmente o Kevin Garnett, e tinha muito jogador especialista, né? Curiosidade, tinha o Fred Hoiberg nesse time que virou técnico anos depois do Bulls, né? É verdade. E, aliás, ele era um dos especialistas que você falou de 3 Super pontos. especialista. Chutava muito. Só Assim, fazia isso e jogava playoff, né? Tinha que ter jogava minuto no playoff. playoff. Só sabia fazer isso. E sabe quantas bolas de 3 ele chutava por jogo, Lucas? Ah, 2. é isso. Esse é o especialista de 3 dos anos 2004 da Quer ver o NBA. ET? Quem é o ET? Peja Stojakovic na temporada 2003-2004 terminou o ano com 240 bolas de 3 pontos. Caraca. É o único que rompeu a barreira dos 200 aqui. A gente falou, os números que a gente falou agora foram faltando, sei lá, 30 jogos, né? 20 jogos para todos os times. Então ainda dá para cada um ali daquela lista botar mais 40, né? Mais entre 40 e 50. Acho que todos ali chutam mais de 2 por jogo, metem mais de 2 por jogo, né? Então vai lá, uns 40 para cada um pelo menos, né? Aqui o Pédia formaria, viu, Gibas? Formaria top 10 na NBA atual É com os números impressionante. da época, né? É impressionante. É impressionante. E aí outros da Conferência Oeste que estavam nessa lista, Coutinho Mobley, 164 bolas de 3 na temporada, Jim Jackson, 162, e Damon Stoudemire, 156, e Michael Finley, 150 bolas de 3. Curiosidade também que o Ray Allen estava nessa conferência e só meteu 148, né? Não teve tanto volume quanto se espera. Perdeu muito jogo nessa temporada, foram só 56. É bem impressionante. Lucas, o Minnesota, o melhor time da época, ele tinha o pace de 89 posses por jogo. 89 seria disparado o pior pace de hoje, mas na época também era um pace muito baixo, né? Um pace de 21º de toda a liga. O pace é assim, o número de posses que você tem por jogo, né? Hoje, o time que mais tem na NBA é o Wizards. Geralmente times muito ruins têm pace alto porque tem muitas posses, né?
Mas o que está mais perto desse 89, o pior da NBA, é o New York Knicks com 96. O atual Timberwolves tem 10 posses a mais do que aquele Timberwolves e também é um pace bem baixo, tá? 25º, que ele era 21º. Dentro da lógica da NBA, é um pace lento de hoje, né? Agora, naquela época, esse certamente seria um jogo considerado de alta intensidade, vamos dizer assim. Era outra lógica de jogo. O jogo era jogado os 24 segundos com muita frequência. O time mais rápido daquela época era o Denver Nuggets. O Denver e o Dallas tinham bem parecidos os dois os números. 94 posses por jogo. Mais rápido daquela época, 2004, seria o mais lento de hoje. Mas é bem parecido, tá? Não era assim outro esporte. O Knicks hoje tem o pace que seria o melhor daquela época. Mas assim, era mais ou menos aquilo que o Knicks joga. Então, assim, o posse é um pouco mais longa, demora mais para decidir. Os times que eram rápidos jogavam mais ou menos assim em 2004, Lucas. Uma era com muito talento, mas assim, um estilo de jogo que ainda caminhava, mas tinha algumas peculiaridades rolando aí. Alguns jogadores bem relevantes e bem históricos, né? Esse número que você trouxe do Peja, por exemplo, é bem empolgante como um todo. Lucas, coisa que quem olhar... acho que mais do que o pace, né? O que assusta mais no comparativo das eras é o aproveitamento, né? Assim, é o offensive rating, né? A capacidade daquele time de pontuar, porque o offensive rating ele ajusta o pace, né? É o tanto de pontos ali por 100 posses. Então, são 100 posses daquele Minnesota ou 100 posses desse Minnesota atual, né? Não muda muito, né? Não é assim, coisas desleais de comparar, não é o número de pontos por jogo, não é offensive rating. E o Minnesota, que foi o melhor time daquele ano, Gibas, que teve o 5º melhor offensive rating da liga, seria o pior ataque com sobras hoje da NBA, né? Então, o talento geral para pontuar hoje é muito superior. E aí tem saudosista que vai dizer assim, pô, mas é porque agora não joga defesa, né? Ontem teve uma posse do Phoenix Suns no primeiro quarto contra o Raptors. O Suns pega o rebote, o Grayson Allen acelera, joga a bola no Bradley, pegou o rebote, do campo de defesa ele joga a bola para o Bradley Beal, que já está no corner, no ataque. Beleza, o Raptors se preparou, fez uma ótima transição defensiva, fechou no Bradley Beal, não deixou ele chutar. O Bradley Beal faz o passe de volta para o Grayson Allen, que arremessa no catch and shoot quase do meio da quadra. Caixa. Ele meteu 7 bolas de 3 no primeiro quarto. Me diz o que a defesa do Minnesota de 2003, 2004 ia fazer com uma posse como essa, sabe, Gibas? Os caras, que porra é essa, velho? O que tá acontecendo, né? Então, tem posse que você não tem como defender, velho. Não tem como defender. Vai fazer marcação quadra toda no Grayson Allen, que, pô, não era o Kevin Durant que tava fazendo isso, não era o Curry que tava fazendo isso, era o Grayson fucking Allen, velho. Você não ajusta a sua defesa pro que o Grayson Allen pode ou não pode fazer. Então, o nível de meteção hoje, Gibas, o jovem da NBA hoje mete muito mais, cara. Mete muito mais. Para tentar responder, né, a sua pergunta, né? O time do o time do Minnesota provavelmente estaria em quadra com 2 bigs, né? Porque era muito tradicional na época. Então, provavelmente estaria Kevin Garnett e Oluokandi ou Evan Johnson em quadra, cara, tentando de alguma maneira correr nessa velocidade para parar esse ataque. E, cara, era um mismatch ambulante todos eles. E acho que aqui tem outro ponto também, né, Lucas? Quando você tem em quadra jogadores que são esses complementos, é um pouco diferente. Hoje na NBA, se não tem chutador, o outro time já larga absolutamente livre e, cara, ferra muito o espaço, ferra muito. Cara, é muito difícil você imaginar qualquer dinâmica a partir dessas lógicas, sabe? Alguns jogadores que só sabem fazer uma coisa. Por exemplo, o especialista defensivo, no ataque, ele de fato não contribuía tanto. Agora, tem um motivo pelo qual as defesas elas conseguiam parar mais seus adversários, que era o fato de que você poderia centrar seus esforços defensivos em 1 ou 2 bons jogadores, né? É difícil você ter um Celtics naquela época. Eu acabei de falar, são 6 bons jogadores, e os que são ruins, eles são ameaças ofensivas. Quem não é ameaça ofensiva em 2024 não fica na NBA, cara.
Ele faz várias coisas, mas ele não mata a bola. Alguma coisa ele tem que fazer. Alguma coisa ofensiva ele tem que fazer, sabe? Ou ele tem que ser um cara Ou que vão pega desistir de lobby. você, velho. Vão desistir de você. Ou- Olha o Taibo, um dos melhores defensores que a NBA já viu, velho. O cara pode marcar qualquer jogador de qualquer posição e os times têm dificuldade de deixar o Taibo em quadra, velho. É impressionante, né? Impressionante. Um E cara que assim, viveu isso na pele foi o Andre Robertson, né? Quando ele se machuca, ele era um dos melhores jogadores mais importantes do time. Quando ele volta, e ele volta, sei lá, né? Nunca volta, na verdade, né? Mas quando ele poderia teoricamente voltar ou ter voltado, ele já não fazia nenhum sentido no time, né? Lucas, médias de pontos da época da Conferência Oeste, Peja Stojakovic, principal cestinha, só estava atrás do T-Mac. T-Mac era, cara, o T-Mac foi o cestinha dessa temporada com 28 pontos por jogo, 4 a mais que o segundo, né? T-Mac Ponto era pra cacete, cabuloso. T-Mac era cabuloso. O Peja Stojakovic tinha 24 pontos por jogo e era o primeiro. O 24 pontos por jogo de hoje ficaria em, deixa eu pegar aqui. milésimo. Não é pra tanto também. Mas, ó, 24 pontos por jogo. Hoje tem Anthony Davis. Anthony Davis, 16º lugar. 28 pontos por jogo. Hoje tem o Kevin Durant, que é o quarto. Cara, o time é que fazer 28 numa época que a galera não pontuava é cabuloso, viu, velho? Cabuloso. Comparativamente a um número assim, avassalador. Kobe Bryant, 24 também. Baron Davis era leste, né? Tim Duncan, 22 pontos por jogo. Dirk Nowitzki, 21,8 pontos por jogo. Esses os melhores pontuadores da Conferência Oeste na época. Nos rebotes, Kevin Garnett, Tim Duncan, Eric Dampier, do Golden State, Zach Randolph, Ficou muito Brad, famoso por um ótimo salário, Gibas. Um ótimo salário que ninguém entendia. o Dampier, né? O Zach Isso. Randolph, Brad Miller também estava nessa. Brad Miller era o único pivô que eu lembro que chutava de 3. Ele e o Sabonis, né? Pivôs que chutavam de 3. Eu lembro muito do Brad Miller e do Sabonis. O Divac um pouquinho também, né? O Brad Miller era desse Sacramento que todo mundo chutava, era bem legal de ver jogando. E o Marcus Camby também estava nesse top 10. O Marcus Camby chutava de vez em quando também, mas era meio exótico. O Marcus Camby já no Denver. Passava um tempão pra chutar, né? Ele passava uns 10 minutos para conseguir soltar o arremesso dele. Era uma mecânica muito longa, né? Lucas, nas assistências, o Stephen Marbury tá nessa, né? Ele ainda era do Suns nessa época? Acho que era, né? Ele é trocado em 2004. Não, esse ano é que o Suns vai pro tanque. Ele foi trocado nesse ano, né? Esse Porque o ano, Leandrinho assume a posição de titular. é verdade. Steve Nash é o terceiro da conferência, ou desculpa, o terceiro geral e o primeiro da conferência, já que o Marbury não estava mais no Suns. Sam Cassell era um dos líderes do melhor time, né? Foi o quinto em assistência da temporada. Jason Williams, né? O White Chocolate, o cara era mágico, ele com 6 assistências, 6,8 assistências, era o sétimo. Steve Francis, o nono, e o Jeff McKinney não era Pacers? Não lembro de jogar. E o André Miller do Denver, 6 Jeff pontos. McKinney, eu lembro dele no Bobcats só. Então acho que era Bobcats mesmo. Não, ainda não tinha Bobcats nessa época. Então era Portland. Lucas, esses eram os principais talentos aí da conferência. San Antonio Spurs. Sabe os jogadores listados como bigs que mais meteram bola de 3, Gibas? Quem? Vladimir Radmanovic fez 140 cestas de 3 pontos. Isso. O Walter McCarthy, do Boston Celtics, fez Veterano 137. Já, né? Tinha 29, velho. 29 mesmo? parecia muito veterano, Minha né? memória era veterana. Doniel Marshall, que hoje ele seria um 2 ou um 3, mas na época ele era um 4. Né? Deixa eu ver aqui quem mais. Listado como Clifford Robertson, do Golden State, fez 112 bolas de 3. Ele tinha bola, ele. Dirk Nowitzki, fez 99. Cara, pouco, Dirk Nowitzki. Pois é, velho, 99 só. Não espaçava tanto, meu mano Dallas, hein? Dirk ia chutar 400 bolas de 3 pontos. E aí vem Anthony Walker, Rashid, jogadores já ali meteram menos do que o Leandrinho, né? Que era novato. Então, é pouco. E que eram considerados
né? Assim, 4 bem abertos, né? Assim, são Isso. 4 que abria bastante. O único listado como pivô aqui desses era o Dirk, que nem sempre era pivô, né? É. Lucas, muito talento aqui, né? Jogadores lendários estabelecidos aqui, Dirk, Duncan. O Dirk ainda não era assim. Havia alguma dúvida sobre o Dirk, mas já era um dos jogadores mais consolidados. Eu tinha 25 ele nessa temporada. Agora, Kobe, Duncan, Garnett, nessa conferência ainda tinha, pô, os caras do Kings, né? Peja, Chris Webber, né? Chris Webber foi um grande jogador, assim. Esse é um cara que meio que deu uma desaparecida, viu, Lucas, com o tempo, Uma né? coisa que eu não quero que fique confundida aqui, Gibas, é o topo, né? A elite da NBA dessa época seria elite em qualquer época. Os caras eram Sem muito dúvida. foda. Quando a gente fala assim que os jogadores são melhores na média, é porque os jogadores que complementam os elencos Ah, são. Cara, é o melhor emprego do mundo, velho. Jogador da NBA, sabe? No mundo dos esportes tá lá no meio por cento, sabe? Então todo mundo quer jogar lá. É muito elite e abriu pro mundo todo, né? Hoje não precisa você ter um americano peba no elenco se você não quiser. Você pode ter um é. francês, o melhor E a, francês e a do própria basquete. formação dos americanos, pô, Isso. evoluiu muito, né? Acho que dá pra dizer que o quarto jogador de todos os times era o de hoje é melhor, cara. Acho que assim, é bem claro, assim. Você pega quarto, quinto jogadores, cara, é assustador como o nível baixava mesmo, né? Tem alguns times ok, assim. Mas, pô, era assustador. Lucas, uma peculiaridade dessa temporada, Yao Ming jogou os 82 jogos, hein? 2004. Temos um episódio especial sobre Yao Ming, exclusivo para assinantes do Café Belgrado. Se o Yao chega agora, ele nem jogar 82 nem fudendo, velho. Primeiro que os caras iam botar um load management É para ele, isso. né? Tinha É. que ser isso. Não ia arriscar, velho. Cara, o que o Yao ia meter de bola hoje, velho? Essa brincadeira, que o Isso. arremesso dele era muito bonito, velho. O Yao meteu Muito. bola de três de boa, de boa. Lucas, alguma coisa ainda sobre o nossa visita a 2004? Alguma coisinha que você quer fazer aqui? O melhor time era o Minnesota, né? O Lakers tinha. A gente nem falou, né? Foi o ano que o Lakers juntou o Karl Malone com o Shaq, com todo mundo, né? Com o Kobe, com o Gary Payton. Mas o título ficou com o Detroit Pistons, né? Detroit, ao draftar Darko Milicic, Garantiu o título. garantiu, garantiu que seria campeão. A gente fala muito sobre esse título, sobre esse playoff lá na série O Reinado Era de LeBron James. Não é só playoff que tem LeBron que a gente fala no Reinado, né? O Reinado é uma série que conta a história da NBA durante os anos de LeBron James, né? Mas a gente conta a história da NBA durante os anos de LeBron, passando, lógico, né, como um protagonista, digamos assim, LeBron James, mas a história não fica para trás, né, Gibbs? A gente trata de séries de playoff, a gente vai a fundo, muito mais fundo do que foi hoje, né? Então, tem muita meteção também lá no Reinado. Ô, Lucas, assim, esse era considerado um time histórico porque reunia 4 Hall da Fama juntos, né? O Kobe, Gary Payton, Shaq e Karl Malone. E, cara, o quinto desse time que mais jogava era simplesmente Devon George. Acho que isso explica um pouco o que a gente estava falando, né? O Devon George não teve nenhuma temporada acima de 10 pontos por jogo na sua carreira. E não é porque jogava pouco volume, é porque ele era o Devon George mesmo, assim. Depois Ricky Fox, que era muito famoso porque ele namorava uma atriz de Hollywood, mas, pô, tem pouca gente que lembra do Rick Fox hoje, né? E até é Tem o Derek estranho. Fisher que meteu aquela bola. Derek Fisher é um jogador muito famoso, mais famoso do que talentoso, né? Um jogador que teve algumas temporadas de mais de 10 pontos, mas também, assim, bem abaixo para ser considerado jogador de elite, assim, né? Tinha um veterano Horace Grant, né? Que esse sim, baita jogador, mas tava com 38, jogava pouquinho. Cara, esse era o super time, tá? Esse era os Galácticos. Isso acho que explica bem o que a gente tava falando. Passaram nesse time, né? Luke Walton, foi técnico um dia desse. Byron Russell já foi técnico da NBA. E meu Doca jogou 4 partidas por esse time, viu, Gibas? Não lembrava, É. não. Derek Fisher foi técnico também. E acho que é isso. Acabaram os técnicos aqui desse elenco do Lakers, viu, Pô, Gibas? tinha muito técnico jogando nessa época aqui, velho. Tinha muito técnico aqui. Jogadores muito. É isso que fala quando dizem que os jogadores eram muito técnicos? Tinha brasileiro, viu, Lucas? Tinha brasileiro. O Nenê jogou muito essa temporada. Era segundo ano do Nenê.
tem um vídeo nosso analisando só jogadas do Nenê, mas nada além disso. Lá no YouTube, fica o convite para quem gosta aí. Pô, o Nenê jogava muito. Esse time do Denver foi uma grande notícia dessa temporada, porque ele deu um salto inacreditável, né? Ele saiu de 17 vitórias para 43 de uma temporada para outra, e o Nenê foi o único que ficou no time, né? Porque os caras foram contratando gente para todos os lados. Tratamos muito desse Denver, né, na primeira temporada de O Reinado. Também, é verdade. Então fica o convite, hein? Gosto de história do basquete, gosto de histórias assim, saltos mais longos aí no tempo e histórias mais requintadas. Em várias séries, né? Tem no Reinado, tem no El Gringo de cada um dos personagens mencionados, e foram vários aqui que aqui estavam ativos que já tem, né? Dirk, Ginobili, Mutombo, Tony Parker, Você falou de Sabonis levemente aqui. Sabonis, bem lembrado, entre outros, né? Então, fica o convite para assinar o Café Belgrado a partir de R$12, você tem acesso a muito conteúdo. O Tony Parker foi draftado esse ano, né? 2013. Não, Foi esse ano? não, Ou no achei que anterior? tava jogando. Não, pô, peraí. 2004, o Parker já tinha sido campeão. Foi 2000 Foi antes. Foi 2001 que ele chega, então? Ele chega antes. Ele chega antes do Ginobili. Ele foi draftado depois do Banu, mas chega antes, né? Isso, ele já joga. 2001 ele já tava jogando no Spurs já. Isso. Tava craquezinho já nesse ano. 2003 ele foi campeão. E 2004 ele já era um dos melhores. 2003 ele já era um dos melhores do time. Aliás, mandou um shade pro Luca, o Tony Parker, hein, esses dias. Cada dia conta aqui como é que foi. Imaginava o Tony Parker não gostar do Luca, viu, cara? Não é um desdobramento que eu esperava da minha vida. No Dallas, né? Tony Parker é muito do Spurs. Joga no Dallas o Luca, né? Tony Parker é muito Spurs, pô. Não, cara, vou até falar então. Foi uma discussão, foi até um ouvinte nosso que mandou lá no Insta, que eles fizeram tipo uma mesa, assim, pra conversar sobre os melhores estrangeiros da história da NBA. Tava o Parker e o Dirk, e não lembro quem que era o outro que tava. E eles falando, né, que tinha o Gasol, que era muito foda e tal. Aí o Parker falou, mas pra mim o melhor é o Nowitzki, né? O Nowitzki é o melhor e tal. Melhor europeu, não foi nem o melhor estrangeiro, melhor europeu. Aí o Dirk, tipo, fica meio sem jeito, aquele jeito do Dirk, né? E aí ele mete assim, o Dirk é muito carismático, assim, né? E muito humilde também. Ele mete assim, cara, vou falar a verdade aqui. O que eu vejo o Luca fazer, ele é muito melhor do que eu. Fala uma coisa nesse sentido, assim, o Luca faz coisas que eu vejo ele fazendo, assim, que é meio inacreditável, assim. Fala uma coisa mais ou menos nessa linha, eu não lembro as palavras que ele usa. E aí o Tony Parker, tipo, meio que interrompe, meio puto, assim, e fala assim, alguém que não se compromete em fazer tudo para ser campeão não merece estar em conversa de GOAT. Todo solto assim, cara, totalmente gratuito, tá ligado? Acho que tem 15 argumentos para você falar que o Luka não é o GOAT, tá ligado? Tem 15 argumentos, tipo, tem que fazer muita coisa, tá. Tem o Nowitzki, tem o Giannis, tem o Jokic. Pô, mas ele já foi numa parada assim, tipo, totalmente unnecessary roughness, né? E, cara, o Dirk fica super constrangido, tipo, será, cara? Meio, sabe, meio, pô, não precisava disso, né? Lucas, hora de salto no tempo, hein? Delícia de viagem. Gibas, uma das melhores viagens do tempo que eu já fiz, viu? Gostei muito. Se o ouvinte tiver gostado, pode mandar mensagem pra gente, né? De preferência aí, comentando. Aliás, Gibas, faz tempo que a gente não recebe reviews, viu? Então, se você puder fazer um review aí lá no Apple Podcasts, não sei se as pessoas usam ainda, mas mesmo que não use, se você tiver um aplicativo aí de podcast da Apple, você pode fazer esse review lá, mentindo, hein, dizendo que a gente é 5 estrelas, que ama, que não perde um episódio. Por favor, mintam por nós, né? Pô, nem os brothers do Spotify, que sempre mandavam um comentáriozinho, estão mandando mais. Destreza, né? Destreza. Destreza. E aí, Gibas, gostei muito. Se você gostou também, comente, né? Gostei dessa viagem, que a gente promete usar mais vezes a máquina do tempo. Mas já dizendo, né? Tem esse gostinho que se repete em algumas das séries do Café Belgrado, né? Não é assim tão espontâneo, vamos dizer assim, né? Que é uma coisa um pouquinho mais elaborada, um pouquinho mais... a gente tem um norte, né? Quando começa o episódio, sabe exatamente os assuntos que serão falados. Eu acho que até deixa um pouquinho mais especial o episódio, mas tem esse sentido de revisitar, de relembrar, de posicionar, né? De conversar sobre o que rolou. Então,
fica o convite aí, se você não é apoiador, se torne um apoiador do Café Belgrado, vai ajudar muito o projeto e vai te dar episódios como esse de brinde. Mas, Gibas, tem pessoas que apoiam de outras maneiras, né? Também tem pessoas que mandam, por exemplo, aquilo, né? Pix Modalidade. Podcastbelgrado@gmail.com, faça como já fizeram, né? Gibas Gates, Danilo Bulhões e David Corrêa, que foram os que estiveram aqui na abertura, né, do podcast, né, no comecinho. Sim. E Lucas, como Felipe Loureiro, hein? Felipe Loureiro, que chegou de modalidade dizendo o seguinte: apoia o Café Belgrado. Começou bem demais já, né? Boa, Felipe. Qual o move que o Nets deve fazer para voltar a ser relevante, hein? E qual o melhor nome para assumir como treinador? É o Coach Galego? Tá perguntando aqui. É o Coach Galego, o melhor Seria nome. sensacional, é. Coach Galego é o melhor nome. Eu gosto do Kevin Ollie, que eles trouxeram por um tempo. Tá como interino, né? Eu gosto da ideia do Kevin Ollie, acho legal um técnico que vem assim com rodagem, mas sem de primeiro trabalho, sabe? De maneira geral, eu gosto de técnicos de primeiro trabalho que são bem antenados. Então, o Kevin Ollie acho que pode ser um nome que vingue. E Foi cara, os campeão da moves, NCAA, não foi? Ele assumiu por isso no meio da temporada e já meteu um título. Ele é bom de o, assumir a temporada. Periga, o né? se botar o time no play-in já é um título, mas não dá não. O GM do Zodíaco, Gibas, disse que ele casa bem, viu, com o elenco. Boa. Gibas, o move que o Nets vai fazer não é um move específico, vamos fazer uma troca ou draftar tal jogador ou escolher tal técnico, né? Tem que ser um movezinho seguido de outro, sabe? É muito difícil você ser super relevante sem uma super estrela, né? Então o Nets tentou e arriscou quando pôde, mas você nunca sabe de onde é que vem a estrela, né? O do Denver, por exemplo, veio na escolha 40 de draft. Tem que fazer bons negócios sempre e estar atento quando aparecerem as oportunidades. É isso, Lucas. O Vinícius Mira chegou com a gente também. Ele prometeu, hein? Se tivesse vitória do Denver, Ele prometeu lá falou no que ia mandar Giannis. R$1 para cada ponto de vantagem do Nuggets contra o Celtics. Infelizmente não foi Infelizmente, sacode, né? não foi Infelizmente não foi sacode. sacode. Teve um momento ali no terceiro quarto que o Nuggets abriu 11 e eu falei, opa, mas aí o Celtics, infelizmente, é muito aguerrido, né? Foram 6, né, de vantagem. O Mira já cumpriu sua promessa aqui. Então, valeu, viu, Vinícius? Muito obrigado pela sua Pix contribuição. Modalidade. E o último do dia, Lucas. O último do dia. Felipe Belinasso. Amigos. Felipe Elinas é um que só pensa naquilo, né? No contribuir com Pix Modalidade pro Belgradão. Cara, ele meteu uma máquina do tempo, que ele mal sabia que tinha máquina do tempo hoje, né? Será que ele mal sabia ou você compartilhou com ele essa ideia Não, aí? compartilhei. Você acha que eu tenho ideias com antecipação? Ok. Vocês são GM do Rockets. Boa, Ok. gostei. E Obrigado. possuem a máquina do tempo. Cara, duas coisas maravilhosas. Minha vida deu muito certo, né? Venci. Continuariam com o Fred VanVleet ou iriam de James Harden? Aos demais vem de Giannis. Espera aí, eu não entendi É bem. A tipo máquina do nessa tempo última só dá off-season, para voltar agora na off-season? dá pra voltar pra essa off-season, pelo que eu entendi, né? E Aos aí, demais vem de Giannis. isso. Todo mundo que não é eu e Givas vem de Giannis, né? Mas a gente vai continuar no Giannis também, viu? Giannis é o grupo do Telegram dos apoiadores Insider ou Plano Superior do Café Belgrado, né? Então, vai lá em cafébelgrado.com.br, escolha o seu plano e apoia o Belgradão. Cara, acho que é de VanVleet mesmo. Tem mais a ver com o Doka, né? O Doka... Cara, o VanVleet é um dos caras que mais dá toco na NBA. O Doka parece que ele tem esse pride, né? Que o VanVleet tem. E acho que encaixa mais com as ideias do time. E dá para o Schengen, né, a bola, né? Dá para o Schengen a bola, dá para o Jalen Green a oportunidade de se tornar um super scorer. Dá para o Cam Whitmore, né, a liberdade de entrar no jogo e meter
tentar meter um monte de bola, dá pro Eamon Thompson a chance de jogar com a bola, né? Então, acho que iria de Van Vliet mesmo, viu? Não acho Assim, que o Harden vai deixar o time competitivo para alguma coisa agora, né? agora, Lucas, tem um ponto aqui, né? Tendo a máquina do tempo, tem algumas possibilidades, né? A primeira, pega o Van Vliet e vai lá e troca por aquele do playoff lá que o filho dele nasceu. Tem essa Mas eu possibilidade. acho que a máquina do tempo dele não é tão. Que essa que ele nos deu deve ser freemium, viu, Gibas? Só pode voltar 6 meses. Não dá pra fazer muita coisa, então. É, a gente não tem a licença completa, né, da máquina do tempo. Não é cópia do autor. É. Precisamos da cópia do autor dessa máquina do tempo. Ó, no draft, por exemplo, daria pra não pegar o Eamon Thompson. Você quer mudar isso também ou não? Acho que sim. Acho que dá pra escolher outros caras, né? Qual o melhor jogador depois da escolha 4? Depois da 4, tem o. Eu acho que o Jarvis Walker vai ser, mas ele ainda não jogou. Mas tem o Derek E a Lively nossa que já máquina tá do tempo não jogando. vai muito longe pra saber, Gibas. Derek Lively já tá entregando, velho. Orna com o Shengo? Não, né? Não dá. Cara, acho que tá bom, assim. Tem o Rota, mas. Pô, Rota tem muito vibe do Udoka, né? Mas não vai pegar a escolha 4. Fazer uns Ia ser negócios, né? difícil. Cara, acho que não tinha muito o que fazer, não. O Rockets fez muito bem. Se a nossa máquina do tempo fosse pra frente, né, pra gente ver o que todo mundo virou, beleza, né? Mas não vai, a gente só tem Não, esse período cópia, muito curto, pô, esse mó recorte aí. limitado. Nossa. Ô, Felipe, arruma uma máquina melhor pra nós, pô. O que dá pra Bom, mas fazer já tem um baita emprego também, né? Eu sou GM e do outra, Rockets, tá com a bom, máquina velho. do tempo já é o suficiente pra gente voltar lá e pegar um over do OKC na KTO, né? Porque, pô, esse over do OKC É, tá pesado, velho. é. Caraca, você A gente meter podia aí pegar um. um bilhetezinho de Mega Sena, não é mais fácil? Pô, mas aí tem que decorar os números, né? Chegar lá com a máquina, pelo jeito, essa máquina não vai me dar um minuto pra eu ali pesquisar quais foram os números, né? Então A eu gente vou já ter que. tem, velho. A gente só precisa fazer entrar no aplicativo e apostar. A gente já Tem que vai correr. com os números anotados. Então. Acho que faz mais sentido, viu? Valeu, Felipe. Muito obrigado. Se você quiser participar aí do nosso Pix Não, mas você Modalidade, o Rockets ele não tá ruim de vida, né? Tão ganhando bem. tamo Bom bem. também. Tamo bem. Mas, porra, ganhar na cena. Ganhar na cena Qual ou não free ganhar? O agent que que a você gente vai assinar? prefere? Você prefere ganhar na cena ou não ganhar? Lucas, chegou mais um aqui no F5, hein? Opa! Ó, ele Pix pediu uma. modalidade. O Rafael Andrade pediu aqui uma ligeira menção honrosa no Belgradão ao Akira Toriyama. Ele não sabia que também já teria, né? Mas Vacilou então. Rafa, o Lucas descobriu durante o episódio aí e ficou chateado e mandou um. Faz um comentário aí sobre. Cara, o Dragon Ball a consolidação dos animes, né? Dos mangás e dos animes no Brasil, eu acho, né? Teve a era do Cavaleiro do Zodíaco, mas o Dragon Ball acho que foi mais Dragon Ball, Pokémon, né? Acho que consolidaram e criaram todo um universo, né? Então, todo respeito, máximo respeito, viu, Gibas? É isso. Um salve. Lucas, é isso, hein? Tem ponto final? Não. Não tem final? Por aqui. Vou ficar por aqui, Gibas. Fala do Vasco, então, pô. Não, vamos dar um cheiro para todas as mulheres da minha vida, então. Acho que um cheiro é sempre bem-vindo, né? E são muitas mulheres na sua vida, Lucas. Muito. Tenho 3 irmãs, tenho mãe, tenho esposa e muitas amigas, né? Então, um E 3 cheiro. filhas, cara. 3 filhos, pô. Não tinha falado? Não comecei por aí? Não, você começou com 3 irmãs. Achei que você tinha começado por aí, por mim já. Não, é muita mulher na sua vida, cara. Seguinte, São hein? crianças, são bebês as minhas filhas. Não posso vê-las ainda como mulheres, pelo amor de Deus. Ok. Lucas, eu quero então aproveitar também o Dia da Mulher para falar de LBF, né? Baita vitória ontem do Santo André. Cara, o Santo André tá Ô, jogando chocaço, muito hein? Tá bonito, em velho. choque? Tá em Cara, o choque? Santo André joga um basquete bonito, velho. Essa é a parada. Muita jogadora muito legal, né? A Tássia, claro, né? A Yasmin, Evelyn. Pô, o time tá jogando bonito, ganhando do São José, que é um bom time. Hoje, dia 8 de março,
2 jogos, né? A LBF geralmente começava no dia 8, né? Por conta da data. Mas aí nessa temporada antecipou um pouquinho. Hoje, em Ponta Grossa, o Corinthians tenta a sua primeira vitória. E o SESI de Araraquara enfrenta o Ituano. Em Ponta Grossa é às 19, o SESI de Araraquara enfrenta o Ituano às 21. Na minha opinião, o grande jogo dessa primeira fase, viu? Esse SESI Ituano aqui. Vai ser demais. O SESI também tenta a primeira vitória, né? Ou já venceu? Eles venceram o Sodier, né? Venceu a primeira e perdeu a segunda. Ituano venceu o único jogo que fez. Cara, esse jogo vai ser demais, tá? 9 da noite, quem gostar aí. Quem gostar, assista. Quem não gostar, comece a gostar. Valeu? Forte abraço e a gente se vê. Melhore. Beijos.